Bem-vindos ao Descomplicando o Direito do Trabalho. No vídeo de hoje, eu vou tratar com vocês da medida provisória número 936. Ela prevê a possibilidade de redução da jornada do trabalho e também da remuneração, assim como a suspensão do contrato de trabalho. Ao fim do vídeo de hoje, depois de explicar passo a passo a aplicação prática dessa medida provisória, eu vou trazer algumas questões bem relevantes, bem importantes, que são dúvidas do universo jurídico trabalhista, ok? Então, antes de tudo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar aqui um vídeo novo, ok? Então vamos iniciar aqui o nosso estudo? Vamos começar, pessoal, pela redução proporcional da jornada de trabalho com a redução de salário. Como a própria nomenclatura da legislação sugere, esta redução tem que ser sempre proporcional. Isto é, se eu reduzir 25% a remuneração do trabalhador, a sua jornada será reduzida no mesmo patamar. E como que faz para realizar essa redução da jornada de trabalho e do salário? E isso tem que ser feito mediante acordo, isto é, o trabalhador tem que concordar com esta instituição de redução de jornada e de salário. Isso é feito por um acordo escrito que tem que ser encaminhado para o trabalhador com 2 dias de antecedência, ou seja, pode iniciar a vigência dessa redução após 2 dias de análise do trabalhador feita do instrumento de acordo. Muito cuidado, pessoal, com essa nomenclatura aqui, acordo. Por quê? Porque denota-se que tem que haver a manifestação da vontade livre do trabalhador. Então ele espontaneamente tem que consentir com esta redução. Se for algo imposto mediante uma coação, por exemplo, se ele não assinar, ele pode ser dispensado, pode lá na frente haver um grande problema. Qual é? Um vício nessa manifestação da vontade, na medida em que o acordo não teria, nesse exemplo, sido celebrado de maneira espontânea, com as partes simplesmente desejando aquele acordo a fim de preservar o emprego e a atividade empresarial. Então, muito cuidado quando for tratar deste assunto, seja empregador ou trabalhador, no que diz respeito a esse acordo. Esse acordo escrito, pessoal, ele tem o prazo máximo de vigência de 90 dias. A legislação não prevê quantos períodos podem ser diluídos esses 90 dias. Eu entendo que pode ser em vários, mas sugiro que seja feito em um mês. Até mesmo porque, nós vamos ver adiante, tem que haver uma comunicação ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se nós estabelecermos prazos muito curtos, fica muito difícil, em termos práticos, gerenciar essa situação. E nós vamos ver também mais adiante que o trabalhador pode ser chamado antes do término previsto neste acordo escrito. Então, antes mesmo, por exemplo, de um prazo de 30 dias, que pode ser o primeiro período estabelecido, este trabalhador pode ser convocado, caso modifique o nosso cenário da pandemia, a atividade empresarial retome, ele pode ser chamado a voltar à sua jornada normal. Muito importante, pessoal, é a manutenção do valor do salário hora. Como eu disse aqui no início, a redução é proporcional. Então, se o trabalhador oferia R$10 por hora, com a redução, o salário equivalente a 1 hora de serviço continuará sendo de R$10. Não pode haver esta redução, ok? As reduções, pessoal, são exclusivamente nos patamares de 25%, 50% ou 70%. Deixo aqui a informação que a medida provisória traz algumas outras circunstâncias em que pode-se utilizar patamares diferentes mediante negociação coletiva com o sindicato da categoria, hipótese em que não será devido benefício emergencial pago pelo governo. No entanto, pela minha experiência prática, eu não estou vendo ninguém adotando esta forma, razão pela qual não vou abordá-la aqui nesse vídeo, ok? Caso tenham dúvidas sobre essa sistemática, entrem em contato comigo pelas redes sociais, principalmente aí pelo Instagram, pelo direct, ok? Então, os patamares que nós temos hoje são fixos em 25%, 50% ou 70%. E como que a gente faz essa redução mediante acordo? Tem que haver um consenso. A redução de 25%, ela pode ser feita por acordo individual, independentemente do salário do trabalhador. O salário, então, ele é fundamental nessa análise do quanto podemos reduzir. Isto porque, se a redução for de 50%
ou 70%, nós teremos regras diferentes para a redução. No que diz respeito àqueles que recebem até R$ 3.135, não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento em se firmar um acordo individual. Então nós temos a primeira regra. Para todos aqueles que recebem até, inclusive, R$ 3.135 por mês, as reduções de 25%, 50% ou 70% podem ser feitas diretamente entre trabalhador e empregador. O cenário muda com aqueles que recebem mais de R$ 3.135 por mês até R$ 12.202,12, que é o equivalente hoje ao dobro do teto do regime geral da Previdência Social. Nesta situação, é necessária a negociação coletiva. Então, a redução de jornada e de salário somente poderá ocorrer mediante acordo ou convenção coletiva. E, por fim, aqueles que recebem mais de R$ 12.202,12, né, e também têm diploma de curso superior, podem celebrar a redução por acordo individual. Uma primeira análise, né, pessoal, pode levar a uma conclusão assodada de que o legislador não estaria protegendo de forma adequada aqueles que são mais hipossuficientes, que oferem uma remuneração menor, permitindo que eles façam esse acordo de maneira individual. No entanto, pessoal, como nós vamos ver um exemplo um pouquinho mais à frente, esses trabalhadores terão uma perda um pouco menor, né? Ou seja, com a redução e a complementação do governo, teoricamente eles vão ter preservada quase a totalidade da sua remuneração. Daí porque o legislador utilizou esse artifício de, né, proteger mais quem está nessa faixa remuneratória intermediária, que é justamente quem pode sofrer uma perda maior. Já esses, né, que estão aqui oferindo mais de R$ 12.202 por mês, na ótica do legislador, isso desde 2017, a reforma trabalhista, é tratado como hipersuficiente, que pode, então, ter um poder de barganha grande na negociação e aí pode, né, conseguir ali ajustes para não ter uma perda remuneratória muito grande. Esse foi, portanto, né, pessoal, o espírito do legislador ao estabelecer essas três faixas. E como que se dá, então, uma vez estabelecido que o acordo é escrito e identificada a maneira pela qual essa redução vai se operacionalizar, o empregador tem o dever legal de comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Se ele não fizer a comunicação nesse prazo, ele vai ter que arcar com os salários do trabalhador durante esse período de ausência de comunicação. E mais, o governo também pagará parte desta diferença, como eu já disse, por meio do benefício que é chamado, né, pela medida provisória, de benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Então, esta comunicação é justamente para que o governo tenha ciência do patamar da redução, verifique as condições de validade desse ajuste e efetue o pagamento, que será, conforme a medida provisória, em até 30 dias. Ok? E como que nós vamos calcular esse benefício emergencial, pessoal? Ele vai ser calculado nos parâmetros do seguro-desemprego. Para isso, eu reproduzi aqui na tela as três faixas de salário para encontrarmos a parcela que o trabalhador teria direito em caso de demissão, né, de dispensa imotivada, situação em que ele teria direito à parcela do seguro-desemprego. Ok? Então, se ele tem uma remuneração bruta de até R$ 1.599,61, qual que é a parcela de seguro-desemprego que ele receberia? 80% deste valor, 80% de R$ 1.599,61. A segunda faixa aqui, para calcular a parcela do seguro-desemprego, ela vai de R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29. Neste caso, o que exceder R$ 1.599,61 deve ser multiplicado por 50% e somado a R$ 1.279,69 para termos aí a parcela que esse trabalhador tem direito caso fosse usufruir do seguro-desemprego. E por fim, quem ofere mais de R$ 2.666,29, a parcela que teria do seguro-desemprego seria R$ 1.813,03. Então, pessoal, esta parcela que o trabalhador teria direito caso, né, sofresse uma dispensa imotivada, é a mesma que será utilizada, o critério é o mesmo que será utilizado como o benefício emergencial.
Isso não significa que a pessoa que tiver a sua redução de jornada implementada terá que preencher requisitos do seguro-desemprego. Nada disso, pessoal. Ela pode ter um ano de trabalho, ou um mês de trabalho e ter usufruído do seguro-desemprego, não fazendo jus, portanto, né, a um novo seguro, porque o que está em jogo aqui não é a concessão do seguro-desemprego, mas o benefício emergencial que está utilizando apenas os parâmetros do seguro-desemprego. Tecnicamente, então, ele não recebe o seguro-desemprego, razão pela qual não tem nenhum pré-requisito para o seu recebimento. E também, motivo pelo qual, se ele vier a ser dispensado após essa redução, tema que vamos tratar mais no fim do nosso vídeo de hoje, ele ainda assim fará jus ao seguro-desemprego da mesma forma. Ok? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para ficar muito claro como que é essa sistemática utilizando o parâmetro do seguro-desemprego. Tomemos a situação de um trabalhador que tenha salário de R$3.000 por mês. E a redução implementada pelo empregador foi de 50%, acordada, né, com o seu trabalhador. Neste cenário, o empregador arcará com o pagamento de R$1.500. E o benefício, como nós vamos calcular? O percentual de 50%, que é o mesmo da redução, vai ser aplicado sobre a faixa salarial deste parâmetro do seguro-desemprego. Então, o salário de R$3.000 se enquadra nesta última faixa, para remunerações acima de R$ 2.666,29. Então, se a redução foi de 50%, aqui o benefício era de 50% a parcela que ele faria jus. Se a parcela integral é R$ 1.813,03, os 50% perfazem um montante de R$ 906,50. Ok, pessoal? Vamos supor aqui, né, não vou fazer as contas, mas só para ficar bem claro para vocês, se o salário desse trabalhador fosse de R$1.000 e a redução fosse de 25%, ele se enquadraria nesta faixa, R$ 1.599,61. Teríamos que achar primeiro a parcela. 80% de R$ 1.599,61 é o que ele receberia 100%, né, em caso de seguro-desemprego. Se a redução for de 25%, este 25% vai ser calculado ou vai ser aplicado sobre justamente esse valor aqui encontrado da parcela de seguro-desemprego. E é este valor que será o do benefício emergencial a que terá direito o trabalhador. Neste cenário, os outros 75% serão normalmente pagos pelo empregador. Ok, pessoal? Vamos prosseguir aqui então. Eu já expliquei para vocês que não há necessidade, isso é muito importante, porque há muita dúvida sobre esse assunto, não tem que ser observado nenhum requisito para o seguro-desemprego. E para a gente finalizar a questão da redução proporcional da jornada de trabalho, quando que ela termina? Ela vai se cessar com o fim do prazo constante no acordo, no meu exemplo aqui, 30 dias, passaram os 30 dias, extingue-se, né, essa situação, volta-se à normalidade. Com o término do estado de calamidade pública, então, esta situação foi objeto de um decreto do governo federal, e se o governo federal voltar atrás e dizer que na situação é normal, automaticamente esta redução cessa-se, ainda que no meu exemplo aqui, no curso do prazo de 30 dias, então se no 15º dia o Estado decretar o fim do estado de calamidade, cessa-se a redução de jornada e de salário. Ou com decisão do empregador de antecipar o término. Então ele pode convocar o trabalhador para retomar as atividades normais? Sim, não há nenhum problema quanto a isso. Ok, pessoal? Tudo claro aí para vocês? Vamos prosseguir aqui então, agora com a segunda hipótese contemplada pela medida provisória número 936, que é justamente a da suspensão do contrato de trabalho. Ela tinha sido prevista lá no artigo 18 da MP 927, que foi prontamente revogado, porque de fato era uma situação um pouco absurda, na medida em que o trabalhador não teria nenhuma remuneração, seja pelo empregador, seja por parte do Estado. Então como que ficou a nova sistemática? Da mesma maneira em que se aplica a redução de jornada e de salário, aqui na suspensão contratual também tem que haver um acordo. Tem que haver o consentimento do trabalhador e esse acordo tem que ser escrito. E também a regra é a mesma. Este acordo deve ser encaminhado ao trabalhador com 2 dias de antecedência. Ao contrário do prazo de 90 dias estipulado para a redução de jornada e salário, aqui o nosso prazo é de 60 dias. E nesta situação, o legislador sugere 2 prazos de 30.
A minha percepção é que não se pode, né, utilizar parâmetros menores. Aconselho 30 dias, mais 30 é o recomendável. E detalhe importante, pessoal, eu posso, por exemplo, num primeiro momento, suspender o contrato no prazo de 30 dias. Findo este período, a situação melhorou um pouco, mas não voltou ao normal. Eu adotar a medida de redução de jornada na sequência? Posso, não há nenhum problema. A medida provisória, ela prevê a possibilidade de adoção desses dois institutos jurídicos, um na sequência do outro, desde que o prazo total, somado à suspensão e a redução da jornada, não ultrapasse 90 dias. Então eu posso ter 30 dias de suspensão e depois 60 dias de redução de jornada de salário? Posso, assim como outras combinações, né, que vocês podem aí bem imaginar. Durante o período de suspensão do contrato, o trabalhador não pode executar nenhuma tarefa. Ainda que em home office, o contrato está suspenso. Essa obrigação de prestar serviço está suspensa. Se o empregador exigir que esse trabalhador labore, esta suspensão será desnaturada e serão devidos os salários de todo o período por parte do empregador. Outro detalhe muito importante, pessoal, diz respeito aos benefícios. Os benefícios, a medida provisória é muito clara, eles têm que ser mantidos. Então o plano de saúde tem que ser mantido, eventualmente o vale alimentação da mesma maneira e por aí vai. E aí, gente, vocês vão ter que analisar caso a caso o que constitui benefício. Aquela liberalidade que é dada periodicamente pelo empregador é sim benefício. Aquela cesta básica que é dada todo mês, mas não há previsão no contrato de trabalho, na negociação coletiva, ela caracteriza benefício e não pode ser suprimida nesse período. O plano de saúde, ainda que em coparticipação, também não pode ser suprimido. Os descontos pela utilização desse plano de saúde podem ser objeto de pagamento já pelo trabalhador, né, com o benefício que ele vier a receber, ou até sugere-se que esses descontos pela utilização do período de suspensão sejam cobrados do trabalhador mais à frente, justamente pelo momento em que estamos vivendo. E quanto ao vale alimentação ou vale refeição, devemos analisar o que dispõe o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho, porque muitas vezes há o atrelamento deste benefício aos dias efetivamente trabalhados. Hipótese em que pode-se imaginar que não se trata de um benefício e poderia ser suspenso. Mas essa questão, insisto, tem que ser analisada caso a caso. Mas a regra é, os benefícios têm que ser mantidos no período de suspensão do contrato de trabalho. Um detalhe muito importante, pessoal, é que para os empregadores cujo faturamento não excedeu R$ 4.800.000 no ano calendário 2019, não há necessidade do empregador efetuar qualquer pagamento. Ou seja, o benefício que o Estado irá pagar será a única fonte de renda desse trabalhador. E os parâmetros serão aqueles que eu disse lá atrás. Há o valor idêntico à parcela de seguro-desemprego. Ok? Só que aqui você não tem redução, então você não aplica 50%, por exemplo, sobre a parcela máxima que o trabalhador teria direito lá no seguro-desemprego. Aqui vão ser os valores cheios, os valores integrais de cada parcela do seguro-desemprego, de acordo com a faixa salarial. Ok? Então, se a empresa, né, o empregador faturar mais de 4.800.000 ou tiver faturado mais de 4.800.000 no ano de 2019, no ano calendário 2019, ele vai ter que contribuir com uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário. E a medida provisória trata como ajuda compensatória. Por quê? Esta ajuda ela tem natureza indenizatória. Isto é, não é base de cálculo de tributos, de demais encargos. É uma verba de natureza 100% indenizatória. E é muito importante, pessoal, deixar claro que essa ajuda compensatória pode ser paga em qualquer circunstância pelo empregador, inclusive naquelas hipóteses de redução de salário e de jornada. Se o empregador quiser dar esta ajuda para o seu trabalhador, isso é permitido, é salutar e é bom para os dois. Por quê? O empregador paga isso como natureza indenizatória, não é, portanto, base de cálculo de nenhum encargo ou tributo, e o trabalhador recebe isso também da mesma maneira, de modo que, nos termos da medida provisória, sequer vai compor a base de cálculo de seu imposto de renda, caráter nitidamente indenizatório. Então, insisto, pode ser utilizada na suspensão de contrato, essa ajuda de custo,
e ajuda compensatória, né, que é assim que denomina a MP, assim como lá na hipótese de redução. Só observem que quando a suspensão do contrato, né, a empresa oferir mais de 4.800.000, o empregador vai ter que arcar com 30% na forma de ajuda compensatória. Ok, pessoal? E como se faz esse acordo que eu já mencionei que é escrito? Todas as hipóteses de suspensão podem ser acordadas individualmente? Não. Vamos aqui novamente àquelas mesmas faixas salariais que eu mencionei anteriormente. Quem recebe até R$ 3.135 pode realizar o acordo de suspensão de forma individual. Quem tiver salário maior que 3.135 e menor de 12.202 precisa negociar com o sindicato esta suspensão. E por fim, se o salário for maior de 12.202 e essa pessoa tiver diploma, ele pode firmar também o acordo de suspensão contratual de maneira individual. Tranquilo, pessoal? Vamos agora passar aqui por umas disposições gerais, né? E o que mais me interessa aqui é uma garantia de emprego que os trabalhadores têm quando cessar a redução de jornada e salário ou quando acabar a fase de suspensão do contrato. E o que diz a MP? Que, pelo mesmo período em que essas medidas forem implementadas, esse trabalhador gozará de garantia de emprego. Então, se a suspensão contratual foi de 30 dias, e assim que retornar dessa suspensão, ele terá direito a 30 dias de garantia de emprego. Ah, mas o empregador pode dispensá-lo no período de garantia? Pode-se pagar parte dos salários devidos. E aí serão aplicadas essas regras que eu lancei aqui para vocês. Então, o empregador terá que arcar com 50% do salário que esse trabalhador receberia no período de garantia de trabalho, se a redução da jornada e de salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Ele terá que arcar com 75%, né, do valor dessa garantia, do valor do salário do período da garantia, se a redução da jornada de trabalho e de salário tiver sido igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Se a redução for, né, em percentual superior a 70% ou, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o empregador terá que arcar com 100% dos salários do período de garantia. Então, no exemplo que eu disse aqui agora há pouco, de um trabalhador que teve seu contrato suspenso por 30 dias e retornou, esses 30 dias, né, serão de garantia de emprego. Logo, se quando voltar ele for dispensado, ele terá direito aos salários desses 30 dias. Ok, pessoal? Essas são as principais regras que envolvem a redução da jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Como eu disse lá no início do nosso vídeo, eu vou passar agora para algumas perguntas, algumas reflexões que já surgiram aí e que são objeto de bastante controvérsia. A primeira delas diz respeito à constitucionalidade de se celebrar por acordo individual a suspensão ou redução do contrato da jornada de trabalho. A suspensão do contrato ou redução da jornada. Por quê, gente? O artigo 7º, o inciso 6º da nossa Constituição Federal, ele diz claramente que redução de salário somente pode ocorrer mediante negociação coletiva, ou seja, por meio de acordo ou convenção coletiva. E aí, uma primeira análise pela letra fria da lei, pelo que está ali absolutamente escrito, né, da Constituição, poderemos concluir que seria ou é inconstitucional todas aquelas hipóteses que nós tratamos de acordo individual. Por outro lado, estamos diante de uma situação absolutamente atípica, uma pandemia muito grande, né, que necessita de medidas emergenciais. E nesse espírito, vários doutrinadores, vários juristas da área do direito ao trabalho têm defendido a constitucionalidade deste acordo individual, sobre alguns aspectos, né, sobre alguns fundamentos que são basicamente estes. Um deles é que estamos numa situação atípica de força maior e a Constituição Federal, neste artigo 7º, inciso 6º, trata apenas da regra geral. Então, uma situação excepcional admitiria a flexibilização desse princípio. E mais, um outro argumento bastante contundente é que estamos diante de uma situação inusitada que envolve a saúde do trabalhador, a remuneração do trabalhador, a atividade empresarial. E essa flexibilização por um mínimo espaço de tempo seria, portanto, constitucional quando se sopesa esses princípios.
ou seja, o princípio do valor à vida, da livre iniciativa, etc., da preservação do emprego, e este outro, né, que é um princípio importantíssimo do direito do trabalho, que é o princípio da irredutibilidade salarial. Então, essa é uma polêmica que existe e vai ter desdobramentos no Supremo Tribunal Federal. A dica que eu posso dar é, se for possível celebrar quaisquer desses acordos com a intervenção do sindicato, mediante acordo ou convenção coletiva, é a alternativa mais segura do ponto de vista jurídico. A segunda dúvida que sempre surge é a aplicação da medida provisória 936 ao trabalhador doméstico. O meu entendimento é que se aplica sim ao trabalhador doméstico, na medida em que ela não faz distinção e aplica suas disposições, inclusive aos contratos de aprendizagem, dentre outros. E também pelo fato da MP 936 ser complementar à MP 927, que ela sim faz menção expressa ao trabalhador doméstico. Então não vejo sentido em excluí-lo, né, dessas possibilidades de redução de jornada e salário, assim como de suspensão do contrato de trabalho. Uma outra polêmica bastante interessante diz respeito àquelas pessoas que estão em teletrabalho, sobretudo pela MP 927, que antecedeu a 936. Então essas pessoas que não têm a jornada controlada, né, pelas disposições da própria MP 927 e também pelo disposto no artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz que quem labora em regime de teletrabalho não tem direito a horas extras. Como, então, seria possível imaginar essa redução de jornada para os trabalhadores neste regime? É uma situação de fato complexa, mas eu vejo como possível por dois fundamentos. O primeiro deles é que, no momento da contratação, esse trabalhador tem uma jornada de trabalho, tem horas máximas que ele pode trabalhar. Se nada for pactuado a esse respeito, denota-se que o limite máximo de trabalho é de 44 horas semanais, conforme preceitua aí a Constituição Federal. E mais, eu não controlo a jornada, mas eu posso mensurar a quantidade de trabalho que é dado pelo empregador para esse trabalhador. Sabemos que, caso haja uma discussão judicial na Justiça do Trabalho sobre isso, aferir esta quantidade de trabalho que teria sido diminuída é um pouco complicado. Então a minha sugestão é a seguinte: ora, se a redução é de 25% e o funcionário labora de segunda a sexta, vamos então fazer com que ele labore apenas 4 dias na semana, o que implica em redução de 25%. Então, é uma alternativa e um fundamento que me leva a sustentar a possibilidade jurídica e até mesmo fática dessa redução de jornada para os que estão em regime de teletrabalho ou home office. E o mesmo raciocínio eu aplico aos cargos de confiança, com o seguinte acréscimo: o TST tem uma jurisprudência sedimentada no sentido que os ocupantes, né, os exercentes de cargo de confiança, eles têm direito ao feriado em dobro. Então, se eles trabalharem o feriado, eles recebem em dobro. Ou seja, mesmo não tendo direito a horas extras, se elaborarem em um dia não destinado para esse fim, eles têm um acréscimo remuneratório. Neste contexto, eu aplicaria a mesma lógica do teletrabalho para legitimar uma eventual redução. No entanto, pessoal, são reflexões pessoais que estão aí ainda, né, muito iniciais e que vão ser objeto de julgamento, né, por parte do Poder Judiciário. E para finalizar o nosso estudo e nosso vídeo aqui de hoje, uma das dúvidas que também fui consultado em algumas situações por vários empregadores e trabalhadores é se pode haver a prestação, a realização de horas extras no período de redução de jornada de trabalho. Pessoal, eu entendo que não. Por quê? Quando nós tratamos da redução, da própria edição da medida provisória 936, nós temos como norte o quê? A diminuição da atividade empresarial, o caixa fraco das empresas, então de maneira a possibilitar a sua sobrevivência. E também, olhando sob a ótica do trabalhador, temos um benefício emergencial que é pago pelo Estado para diminuir, para atenuar essa perda remuneratória que ele vai sofrer. Então, não é razoável admitir que sejam realizadas horas extras por esses fundamentos que englobam a própria criação, o espírito da criação da medida provisória 936. E não seria razoável admitir o pagamento de horas extras, que é o pagamento da hora normal com adicional, ou seja, um custo maior para o empregador, concomitantemente ao recebimento de um benefício por parte do Estado. Então, me parece absolutamente incongruente essa possibilidade. Salvo, né, pessoal, situações absolutamente pontuais e atípicas. Então, no momento em que a suspensão do contrato de trabalho de determinados colaboradores
é antecipada pelo empregador. Eles têm 2 dias para esse retorno, né? Essa é a regra geral da MP. E temos lá um colaborador que só teve a redução de jornada, mas continua exercendo suas atividades. Tendo em vista já o aumento da atividade empresarial, ele pode ali, para fazer frente a isso, realizar horas extras 1 dia. Isso me soaria um pouco até razoável, mas, regra geral, não pode haver, na minha visão, realização de horas extras durante o período de redução de jornada de trabalho. Ok, pessoal? Esse foi apenas um panorama passo a passo da MP 936, assim como algumas dúvidas, né, que surgem inúmeras durante esse período dessa pandemia, sem precedentes em termos, inclusive, jurídicos. Então, damos aqui impressões sem um lastro, né, como se diz, da jurisprudência, sem o norte dos tribunais do trabalho. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, estou à disposição nas minhas redes sociais, pelo direct lá no Instagram, que é bahia.julio, Bahia sem H. Deixe seu comentário aqui embaixo também. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, Descomplicando o Direito do Trabalho, e também clicar no sininho para que vocês recebam as notificações quando eu postar novos vídeos. Pessoal, até mais!